Precisamos estar pronto para receber aquilo que tanto desejamos. Queira isso para a sua vida. O primeiro estado é você ser, para depois você ter. Uma vez que você consegue ter a mentalidade do objeto desejado para a materialização, aí sim você está pronto para ter uma realização consistente, que tenha consistência. Eu vou estar falando muito a respeito disso, sobre a mudança de mentalidade, porque essa mudança é a única mudança que realmente vai trazer resultados para a sua vida. Vamos lá. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que ganharam milhões e perderam tudo? Eu pergunto para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em muitas. Nós temos, inclusive, estatísticas a respeito disso. E sabe o que acontece? O que ocorre é porque o principal as pessoas não se preocupam, que é a mudança da mentalidade. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que estar é pronto para receber, é se arrumar para receber aquilo que tanto deseja. Como exemplo, eu gosto muito de citar quando nós mulheres engravidamos e para vocês homens quando descobrem que vão ser pais. Quantas coisas mudam? Qual é o olhar de vocês? Vocês passam a olhar para quê? Vocês passam a preparar-se durante esses meses, que são 9 meses para alguns, outros nascem de 8, 7, prematuro, mas o tempo que se dá ideal são 9 meses, né? Então você imagina que nesse tempo vocês estão todo mundo se preparando. A mãe está se preparando, olhando coisas de bebê, conversando com mães, os pais estão se preparando. Isso tudo é uma mudança de mentalidade. De mentalidade de uma mulher que não tinha uma criança, que era uma mulher livre, sem filhos, para uma mãe. É aí que nasce uma mãe. E aí que nasce uma nova mentalidade para qualquer coisa. E principalmente para a prosperidade. Tem muitas pessoas que me passam milhares de perguntas na minha caixa de perguntas no Instagram, falando para eu falar muito sobre o assunto de prosperidade. E sim, aqui nesse canal nós vamos falar sobre prosperidade. Mas vocês entendam o seguinte: vocês têm que querer a prosperidade, sim, mas querer manter a prosperidade e não sair dela. Entender que tudo é uma vibração e que tudo tem que ter o seu movimento. Então, o que vocês precisam saber é qual o movimento que vocês vão dar, por exemplo, para os milhões que vocês estão querendo cocriar. E tudo que vocês querem, vocês são capazes de realizar. Acredite nisso. Então, uma das grandes formas que eu mudei minha mentalidade foi: eu vou estar conversando com você para uma nova realidade. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi: eu não sou os meus pensamentos. Quando eu li a respeito disso, você não é os seus pensamentos, isso me fez parar para refletir. Bom, se vocês conseguirem encaixar essa frase para a vida prática de vocês, vocês vão começar a entender tantas coisas, vão fazer tantas viradas de chave, que eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Bom, se nós não somos os nossos pensamentos, quem é essa voz que dita, por exemplo, quando a gente se compromete a ir para a academia e diz: ah, não vou não. Ah, não quero não. Sabe aquele projeto que você diz: esse ano eu vou fazer, desse ano não passa, eu vou colocar na ponta do lápis, e de repente aquela voz diz: ah, isso não vai dar certo, você não tem dinheiro para isso, você não tem recursos, ainda não tem habilidade certa, ainda precisa construir muita coisa. Vocês nunca se questionaram que voz é essa? Pois é. Então eu estou aqui para entregar isso para vocês. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de todos, para que vocês sejam notificados de todos os conteúdos de valor que aqui eu posto, porque nesse canal você vai ter uma mudança de mentalidade.
Se você ainda não me conhece, meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga, psicanalista e o intuito aqui desse canal é despertar o seu poder interior e principalmente cuidar da sua saúde mental, porque através da sua saúde mental você vai conquistar todas as coisas que você desejar. Bom, então através desse entendimento de que eu não sou essa voz que falava comigo, muitas fichas viravam. Quem é essa voz que diz para você ficar com preguiça na cama? Que muitas vezes te impediu de fazer tanta coisa. Vocês nunca se questionaram? Bom, então vamos lá. Essa voz são crenças. São o que nós chamamos de crenças limitantes que foram enraizadas em cada um de nós. Mas fique calmo, ninguém é culpado de nada. Tá? Essas crenças, muitas delas, a maioria das crenças, foram instaladas quando ainda éramos muito pequenos, muito pequenininhos, e por pessoas que geralmente amavam muito a gente, que acreditavam naquilo, que são os nossos pais, ou para quem não tem os pais, os cuidadores, pessoas que realmente você tinha como referencial quando adolescente. Essas pessoas, elas têm um impacto sobre a nossa vida. O que elas falam tem uma influência sobre aquilo que nós vamos passar a acreditar. Então, são esse conjunto de crenças que ficam o dia inteiro falando no nosso ouvido. Flaguei para vocês? Eu espero que sim. E o que posso fazer com isso, Thay? Eu já sei que eu tenho um conjunto de crenças que foram lá imbuídos, né, por pessoas até que me amavam, de repente uma tia que cuidava e você admirava muito, um primo, ou seus próprios pais, seus avós, enfim. Isso agora não importa. O que importa é que você pode mudar, sim, essas vozes que falam com você e que estão sempre na nossa cabeça. Muitas das vezes nos colocamos para baixo, fazendo desistirmos de projetos incríveis, projetos que vão impactar e melhorar o mundo. Quantas vezes você acorda com vontade de fazer aquilo que tem que ser feito? Vamos ser sinceros. Mas, quando tomamos uma decisão e sabemos que essa mudança de mentalidade vai mudar nossa vida, a diferença é o que nós fazemos com isso. É que nós vamos lá e fazemos. Não há diferença entre eu que estou aqui falando e vocês. Eu também tenho dias que eu acordo e não tenho a menor vontade de ir na academia, por exemplo. Falo, caramba, já dei minha caminhada, hoje meu corpo está mais cansado, está sentindo... Mas eu lembro do comprometimento que eu fiz comigo mesmo. E é através disso, é por isso que eu vou e mostro à minha mente quem é que está no controle. E isso tudo é um treino, é um exercício. Vai exigir no início dedicação. Então, a primeira coisa que vocês precisam se questionar é o porquê que vocês acreditam que vocês são os seus pensamentos. Ah, Thay, mas sou eu que penso sim. A voz que eu estou ouvindo é minha própria voz, tá? Então vamos mudar isso. Se você quer ter uma vida diferente, e como se desinstala crenças? Colocando outras crenças. Entendam o seguinte, a mente de todos nós, ela só consegue servir a um senhor de cada vez. Então, a partir do momento que você instala crenças, que você passa a acreditar, aquilo se torna real na sua vida. E aquelas antigas crenças que estavam ali impedindo de você viver a vida que você deseja, elas vão saindo. Mas entendam, gente, isso é treino, isso é insistência. Eu costumo dizer, o primeiro pensamento, muitas vezes nós não podemos escolher, ele simplesmente vem. Mas nós podemos flagrá-lo e modificá-lo imediatamente para os próximos pensamentos serem de acordo com aquilo que nós desejamos. Sermos os chamados co-criadores da nossa realidade de forma consciente. Estarmos conscientes o tempo todo dos nossos pensamentos. Isso é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E sempre nos questionarmos por que
ficar buscando a aprovação do outro e validação. Entenda que no final sempre vai ser você com você mesmo. São os seus sonhos. Então quem precisa acreditar é você. Quem precisa se validar é você. Lembre-se sempre disso, para que você tenha uma vida de sucesso. Enquanto você ficar comparando-se com a vida do outro, em qualquer coisa que você propõe a se fazer, você cai numa régua da comparação. E geralmente a régua da comparação é uma régua que destrói sonhos. Você tem que pegar as suas habilidades, as suas qualidades e fazer delas uma coisa incrível para você e para o mundo. Isso é propósito de vida. E seja lá qual for a sua habilidade, elogie-se, dedique-se a ela. Escreva sobre as coisas que um dia você desejou ter e hoje você tem. Comece-se a empoderar-se e você vai ver como a sua vida vai mudar e eu garanto. A segunda forma que mudou muito a minha mentalidade de 0 a 90%, por exemplo, foi a forma como eu via as pessoas e como as pessoas me viam. Por exemplo, o elogio, quando falavam mal. Quando eu passei a entender que tudo que as pessoas falavam mais sobre ela do que sobre mim, eu parei com a questão de me importar, tanto com os elogios como com quem fala mal. Aí você ganha um grande bingo da vida. Mas entenda o seguinte, não é que você vai ganhar um elogio e você vai virar a cara para a pessoa e ficar mal educado, não. Mas você simplesmente, com o entendimento de uma pessoa desperta, você vai agradecer, mas não alimentar seu ego com isso. Porque entenda que tudo que a pessoa ver no outro, ela está falando mais sobre ela do que sobre o outro. E assim é para a pessoa que fala mal de você, ou que está escrevendo coisas ruins ao seu respeito. Não entre nessa energia ruim. Entenda que ela está falando sobre ela e não sobre você. Então, gente, essas mudanças de mentalidade são essenciais, são primordiais para que vocês tenham uma mudança realmente consistente na vida de vocês, para que vocês possam realmente ter um grande despertar de consciência, ter uma mudança que é necessária para que vocês firmem esse propósito que vocês tanto querem, esse objetivo, essa meta na vida de vocês. E uma outra coisa muito importante que eu anotei, que deu muito certo para mim, foi quando eu passei a colocar as minhas ideias, né, no papel. Quando eu passei a colocar tudo que eu pensava no papel, eu deixei aqui escrito num escopo direitinho para vocês, para não esquecer nada. Todas as ideias que eu tinha durante o dia, no meu despertar de consciência, eu ia anotando. Assim que eu podia. Às vezes eu estava atendendo paciente, estava em consultório e não podia estar falando. Mas assim que eu podia, eu pegava e anotava o pensamento e anotava um pensamento. Acredite que dentro desses milhões de pensamentos que nós temos, quando chega no final do mês, ou até mesmo na semana, você vê quantas ideias incríveis você tem. Então passe a elogiar-se mais. E para tirar essas crenças que foram implantadas na sua mente, basta que você coloque novas. Entenda o seguinte: o que hoje você acredita ser. É isso que vai te validar. Desejo a todos ótimas manifestações, que você realize todos os seus desejos. Curta esse vídeo e um beijão. Até o próximo vídeo.